Olá, acadêmicos, residentes, preceptores. Primeiro, eu vou falar e explicar detalhadamente como é o processo de elaboração do plano de atividade do módulo 1, ok? Este módulo tem a duração de 6 meses, né? E a carga horária total dele é de 138 horas. O preenchimento deste plano de atividade segue as regras estabelecidas pela CAPES. E o modelo que está sendo apresentado é baseado no edital anterior, porque, segundo a Tassiana, até o momento a CAPES ainda não enviou, não encaminhou até o momento nenhum modelo de plano para que seja feito a realização do plano. Pode ser que ela solicite um outro plano, Então, a gente vai utilizar esse modelo, para preenchimento, dos dados aí referente ao primeiro módulo do programa. Então, vamos lá, tá? Esse é um modelo que está totalmente explicadinho pela Tassiana, que nos mandou. E aqui consta, o plano de atividade do residente, que corresponde ao planejamento das atividades a serem desenvolvidas, para que seja contemplada as 138 horas exigidas como requisito para o cumprimento da carga horária de cada módulo do programa. Então, a elaboração deste documento, é feita pelo residente juntamente com o seu preceptor e docente orientador, que no caso sou eu, docente orientador. Eu já fiz, um preenchimento, vamos dizer assim, para vocês entenderem o que deve ser colocado, ok? Antecipei, preenchi todos os dados. Então, eu peguei a referência da Escola Estadual Pascoal Ramos. Aqui do lado, tem uns quadros que tem toda uma explicação, por exemplo, tem alguns residentes que estão fazendo algumas atividades em dupla, por conta da necessidade de ajustes na carga horária em decorrência da greve das escolas, Então, da greve, no caso, ela colocou aqui por conta do edital anterior, mas em decorrência do próprio sistema aí que nós estamos vivendo, E aí, só que aqui nesse plano deve ser colocado os dados individuais, Então, o plano de atividade é individual. Então, no item 1 da identificação do residente, tudo, que está em preto aqui são os dados, que você só vai alterar. Aqui eu não marquei, não, aqui, nesse espaço aqui, em relação ao preceptor e à escola campo, já vou deixar marcado aqui em vermelho que vai ser alterado. O que está em preto não precisa mudar. E o que está em vermelho é o que vocês vão alterar, tá? Aqui a Tassiana coloca que cada subprojeto INU tem um código na plataforma CAPES. Não é uma informação obrigatória, mas eu já coloquei aí, tá? Eu não tenho o código da escola, mas aí aparece, que vocês podem encontrar a partir do Google. Não é obrigatório, mas se vocês encontrarem, podem colocar aqui também, ok? Então, essa é da identificação. Essas são as informações da identificação. No próximo item, consta o plano de atividade da regência escolar. Então, aqui temos todas as atividades envolvidas como regência na sala de aula. E essa carga horária mínima exigida, é de 40 horas.
Atividade, turma, conteúdo que pretende abordar. Então, aqui, nesse plano, né, por se tratar de plano, né, não dá para colocar datas, por exemplo, 2/2/2021. É apenas o período apresentado em meses. Então, de outubro a novembro, de janeiro a março de 2021. Então, tem que estar contemplada a carga horária mínima de 40 horas. Então, essa linha aqui não pode retirar, vocês podem acrescentar mais linhas aqui. É só clicar aqui do lado, né? Dá um Enter que vai aparecer mais linhas. Aqui eu coloquei, né? A turma, um exemplo, né? Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro. O que pode ser possível, né? No mínimo, que vocês façam a regência, uma parte no ensino médio e a outra parte no ensino fundamental. Quando, né, existe a questão da carga horária para validar no estágio. Então, para a gente considerar isso, a gente não sabe ainda quais serão as atribuições do professor para o ano que vem em relação à turma que ele vai trabalhar, né? Se ele continuar com essa mesma turma, o que vai acontecer? Todos os alunos que estiverem matriculados em estágio 1 podem fazer apenas, né, no fundamental, que o professor diz que é o EJA Ensino Fundamental. Caso, né, aconteça do professor ou da professora não estarem lotados em nenhuma turma, ou do fundamental ou do médio, só com uma, ou do fundamental ou do médio, aí a gente vai ter que analisar cada caso. Então, por medida de segurança, coloquem no plano de trabalho a carga horária para ensino médio e carga horária para o ensino fundamental, tá? Então, divide. Então, são 20 para cada um. Aqui eu coloquei uma outra opção que pode acontecer de você escolher trabalhar com os 3 anos do médio, né, e com uma turma do EJA, no fundamental. Essa é uma opção. Então, vocês têm que fazer um trabalho, né, com o professor, né, o preceptor e comigo, individualmente. Aí vocês já vão ver com quem que vocês estão, com quais turmas vocês estão trabalhando agora. Vocês vão permanecer com essas turmas, né? Caso ocorra alguma necessidade de mudança, né, a gente vai justificar a mudança do plano. Então, esse plano provavelmente vai ser a expectativa que seja cobrado, né, esse plano até o final deste ano, até dezembro. Então, vocês têm que ter esse material pronto. Então, esse quadro de regência tem que estar afinado com o preceptor. Então, é ele que vai te ajudar, e comigo também, a organizar. Aqui é um exemplo, tá? E aí, como são 4 turmas, dividiu-se, né, para cada uma delas 10 horas de regência. Como, por exemplo, José Valmir, professor da Escola Estadual Pascoal Ramos, disse que as aulas iniciam a partir de fevereiro. Tem outras escolas que as aulas iniciam a partir de janeiro, então isso tudo tem que estar ajustado. Aqui vocês têm o período de realização de fevereiro a março. Então, por quê? Porque até março, 30 de março, nós terminamos o módulo 1. Como inicia em fevereiro, então, a previsão é que vocês façam, né? Até foi repetido o período de realização para que vocês tenham a possibilidade de fazer ou em fevereiro, ou em março, ou nos 2 períodos, tá? E aí não pode até ultrapassar aqui, né? Que é o mínimo de 40 horas. O item 2 de elaboração dos planos de aula. Vocês sabem que, de acordo com o edital, a carga horária de plano de aula é estabelecida, né, de 12 horas. Nós podemos extrapolar isso utilizando a carga horária daquelas 86 horas também, tá? Então, isso é possível. Bom, aqui na elaboração dos planos de aula,
vocês vão descrever a atividade de elaboração de cada plano. Então, aqui eu coloquei planos de aula para o ensino médio, coloquei de dezembro a janeiro de 2021, e planos de aula para o EJA fundamental. Aqui eu escolhi, por exemplo, só uma turma, né? O correto seria que aqui também fosse, se aqui é só uma turma, aqui na regência também seria, na verdade, são duas turmas aqui, se são duas turmas aqui. Então, tem que estar equivalente. O quadro de regência tem que estar equivalente ao quadro de elaboração dos planos de aula. Mas eu vou fazer a correção e aí vocês vão receber isso aqui arrumado, tá? É só um exemplo, por isso que eu preenchi, só para vocês verem o exemplo, ok? E aqui, então, vocês têm que ter a carga horária mínima de 12 horas. Aí, se vocês quiserem, podem acrescentar mais linhas, né? Aqui eu não entendi o que ela colocou, até desconsidere isso aqui, 220 horas. Acho que ela não atualizou, tá? Então, deixa como tá, como eu expliquei, tá? São 12 horas para o módulo 1. O item 3 é referente, né, às atividades da residência relativas a estudo, a ambientação, a elaboração de relatório, a avaliação do programa e socialização das atividades realizadas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei estudo teórico metodológico no AVA, CETEC e UFMT. E aí eu coloquei período, outubro de 2020, né? E a carga horária 23 horas, que é o que a Tassiana orientou que cumpríssemos durante o período de um mês, tá? Outra atividade foi a ambientação, que vocês tiveram início no final de outubro, início de novembro, né? Período de novembro. Alguns começaram em novembro e aí a carga horária é de 23 horas. Então, essa coluna aqui ó, não pode ser mexida, tá? Essa de carga horária. A única coisa que vocês podem é acrescentar linhas. Elaboração de planos de aula. Eu coloquei aqui porque foi uma brecha que ela colocou, né? E aí eu computei uma carga horária de 20 horas, que vai ser realizada no período de dezembro a janeiro. Aí vocês podem perguntar, mas professora, esse plano de aula tem que ser feito quando o professor receber a atribuição e a gente saber quais são as turmas que eles vão trabalhar, mas é o que ela programou. Então, a gente faz o plano, né, de acordo com a orientação da coordenadora institucional e depois, né, por exemplo, se chegar lá em dezembro, tivermos que enviar esse relatório para a CAPES, né, a gente envia na medida do que a gente conseguiu, né, alcançar. Então, a previsão dos planos de realização desses planos é agora, de dezembro até janeiro, que é o período que vocês, as escolas vão terminar as aulas, né? E aí, janeiro, final de dezembro, a partir do dia 18 de dezembro, né? E o mês de janeiro inteiro. Algumas escolas, o calendário é outro. Isso tudo, né, foi no intuito de utilizar um exemplo, tá? Então, esse exemplo aqui está constando que serão utilizadas 20 horas aí daquelas 86 horas para o plano de aula, tá? Elaboração de relatório e avaliação do programa. Como consta lá no item em cima, né, eu coloquei também. Socialização das atividades executadas. Então, todos estão distribuídas aqui e as suas devidas cargas horárias, né? E tem que dar o total de 86 horas, tá? O próximo item, que é o item 4, outras atividades que tenham sido desenvolvidas. Aí eu coloquei alguns exemplos, né, do que a gente está vivenciando. Então, um exemplo do podcast que alguns grupos falaram, né, que tem pessoal que sabe fazer isso. Então, pode ser um exemplo de projeto que pode ser trabalhado na escola. E é uma carga horária extra, né? Talvez você não consiga contemplar alguma carga horária aqui de cima, né?
Então é bom trabalhar com carga horária extra, tá? E aí eu sugeri aqui, por exemplo, podcast pode ser feito agora em dezembro com a carga horária de 10 horas. Sugestão. Um outro exemplo de projeto Geografia da Saúde Covid-19, que poderia ser baseado nos relatos, né, nos pareceres da comissão do Covid-19 da UFMT, no qual a geografia participa. E seria interessante a divulgação disso nas escolas, né, por meio de elaboração de um projeto, divulgando por vídeo, etc. Então, vocês têm que pensar nessa possibilidade. Eu coloquei mais um outro exemplo, que é daquela proposta da professora que nos coloca, né, uma ideia interessante de trabalhar com um projeto narrativa, da gente poder entender, conhecer cada um dos alunos, né, que é uma experiência que os preceptores estão realizando com vocês e que vocês podem realizar com os alunos da escola. Então, é uma outra ideia. Podem existir outras ideias, né? E aí vocês podem colocar aqui também, como proposta. E aqui uma proposta, né, de 30 horas. Então, vai ultrapassar essa carga horária de 138 horas. Não há problema de ultrapassar, o que não pode é faltar. Aqui tem uma observação, né, que ela coloca. Em decorrência do distanciamento social e das atividades remotas, a assinatura pode ser inserida de forma digital ou serem suprimidas, né? Mantendo-se apenas a assinatura do residente. Então, para facilitar, só o residente coloca a assinatura aqui. Então, este plano, né? Este modelo de plano do módulo 1 é o que se espera que a CAPES, né, solicite para ser realizado. Aí a CAPES manda, estabelece um prazo e aí é enviado. Então, você já tendo isso pronto, fica mais fácil. Lembrando, né, que o item 1 e o item 2 devem estar de acordo, né? Tem que estar, aqui, por exemplo, tem um erro, né, que vocês perceberam. Que aqui aparecem 3 turmas e aqui aparecem apenas 2. Qual vai ser o correto? Vocês escolhem. Se vocês querem trabalhar com 3 turmas, então aqui também terá que ser 3 turmas. Se vocês querem trabalhar com 2 turmas, aqui também será 2 turmas. Então ficou interessante deixar esse erro para vocês verem que não deve ser assim, deve ser igual. Tá ok? Bom, vamos ao outro modelo aqui que vocês precisam preencher, que é o relatório. Após a realização desse plano, tá? Então, o relatório, a orientação que a Tassiana nos deu é que não foi cobrado o relatório mensal, todo mês antes do pagamento ser feito o relatório. O que está sendo cobrado caso o residente esteja ausente, né, em todas as atividades. Por isso, ela colocou que o relatório é um só que vai ser feito, não vai ser feito um relatório por mês. Esse é um relatório do módulo, como está aí em cima, tá? Aí tem o primeiro item de identificação, né? Que vocês têm que alterar, né? Está em vermelho, vocês vão ter que atualizar, né? Aqui também, esqueci de marcar que está em vermelho também. O que não muda é só o que está em preto. Aqui eu peguei exemplo da escola Pascoal Ramos. No item 2, fala da regência, tá? Repetindo novamente, para ser homologado tem que ter 40 horas no mínimo. E aí eu coloquei assim, etapas de atuação, aí eu preenchi, ensino médio e EJA fundamental. Coloquei em vermelho porque pode ser diferente, vocês podem colocar só ensino médio, só o EJA, ou os dois. Aí eu coloquei, por exemplo, quantidade de turmas nas quais atuou. Eu coloquei 3, mas pode ser 2, pode ser 1. Tá? Então, depende da forma como vão ser distribuídos os residentes por turma. Aqui, quantidade de alunos. Tem que somar os alunos quando houver mais de uma turma.
Se tem 3 turmas, eu somei, pus aqui um exemplo fictício, né, de 50. Bom, o que é interessante observar aí? Aqui ela explica, né? Nesse quadro aqui, turmas de ensino fundamental ou médio nas quais a preceptora atua e o residente acompanhou. Então, é isso que vocês vão colocar aqui. Eu atuei só no 8º ano. Então, põe ensino fundamental, 8º ano, tá? Eu trabalhei 40 horas só com uma turma. Põe, tá? Só 40 horas de uma turma só, então vai ser só no 8º ano fundamental. A descrição, aí nesse quadro vocês vão fazer a descrição da atividade. Eu apenas coloquei, né? Ensino médio, 1º ano. Aí vocês vão escrever aqui embaixo, né? Aqui embaixo, desculpa. Aqui do lado, o período de realização da atividade, que está previsto, a quantidade de horas. Então, aqui, por exemplo, mas professora, está aparecendo só 2 turmas, então aqui está errado. Então, não são 2, não são 3, são 2, porque apareceram 2. Então, tem que corrigir aqui. Arruma. Ficou 2. Agora tá certo. Outra coisa importante. O que está aqui no relatório tem que estar de acordo com o que foi colocado no plano. Tá? Então, se você vai trabalhar aqui uma turma do médio e uma turma do fundamental, lá no plano, você tem que, no plano, tem que aparecer essas 2 turmas que se trabalharam, uma turma do médio e uma turma do fundamental. E aí, se são 2 turmas, vão ser 20 horas cada turma. Tá? Então, aí a quantidade de horas, se são 2, vão ser 20 horas cada. E conteúdos trabalhados, aí que vocês vão detalhar quais foram os conteúdos trabalhados nessas 20 horas. Quais foram as metodologias didáticas utilizadas. Importante que vocês sejam sucintos, né? Não precisa encher de dados. Então, seja mais preciso, né? Com a ajuda do preceptor e da orientadora, isso tem que ser arrumado para ficar bem sucinto e não precisar exagerar, né? Coloque as informações essenciais. Qualquer dúvida, consta aqui, né, a questão da carga horária, né? Aqui é opcional informar o período. Ela está indicando aqui, ó, como foi feito o plano ou das datas específicas. O importante é que haja detalhamento a fim de que a carga horária seja comprovada. Então, por exemplo, se vocês estão trabalhando, vamos pegar um exemplo. Vocês colocaram quantidade de horas, vocês podem pôr tipo 4 horas aqui e colocar o conteúdo. Aí mais embaixo vocês vão colocar mais 4, registro conteúdo, mais 4, conteúdo. Então fica melhor até para esse detalhe aqui, ó, né? O detalhamento da carga horária. Então, é importante que haja esse detalhamento da carga horária, a fim de que a carga horária seja informada. E aí, na medida da construção, né, do processo, vocês vão organizando esse espaço. Isso aqui é muito simples, baseado no que vocês estão vendo nas turmas, os conteúdos e as metodologias didáticas utilizadas. E a carga horária total tem que ser, né, 40 horas. Aqui vocês podem adicionar mais linhas, tá? Muito simples, clica aqui do lado com o mouse, do lado esquerdo, tá? E aí dá um Enter, entrou mais linha, tá? Então você tem que clicar no mouse esquerdo e dar um Enter, ok? Item 3, elaboração dos planos de aula. Nesse caso, né, vocês vão colocar aqui o período de realização, tem que estar de acordo com o que você colocou lá no plano de atividades. E a carga horária, aqui eu acrescentei mais 20 horas das 86 horas.
E aí aqui embaixo é descrição da atividade. Então, relatar como ocorreu o processo de elaboração dos planos de aula, a orientação do preceptor e docente orientador e demais informações que julgarem necessárias. Aqui é o que vocês vão construir um texto de como foi feito os planos, né? Passo a passo. Quando vocês fizeram a disciplina de didática, né, para o ensino da geografia, esse é o item essencial que vocês trabalharam bastante. E vão ter que construir isso agora no mês de dezembro e janeiro. Sem, vamos dizer assim, considerando a possibilidade de que serão as mesmas turmas que o professor irá trabalhar a partir de fevereiro. Caso ocorra mudança, não há problema, que isso será feito, por exemplo, no mês de janeiro, já é possível saber quais são as atribuições e aí fazer os ajustes, tá? O importante é que a gente já tenha tudo pronto e construído, e aí aqui está a indicação, né, de dezembro a janeiro. São 40 horas, então são 40 planos que vocês terão que fazer. O item 4 é a descrição de demais atividades envolvidas nesse relatório. Preparação da equipe, estudo de conceitos e metodologias, previsto aqui no mês de outubro, que a gente trabalhou bastante, né? A carga horária de 23 horas. E aqui a descrição, né? Vocês vão detalhar todas as atividades realizadas referente à preparação da equipe. Tudo que vocês fizeram, todas as reuniões, né? Que foram realizadas. Conte com o apoio do preceptor e da minha pessoa para auxiliá-los nessa empreitada aqui também. Os estudos que foram realizados em cada... Né, aqui no caso, cada grupo, né, cada escola todos fizeram as mesmas coisas. Então, tudo que foi realizado, todas as atividades, tudo tem que constar aqui. Todo o conteúdo que foi trabalhado, né, dos vídeos, das conferências, dos workshops, de todos os eventos que vocês assistiram. Então, tudo deve constar aqui. Que a gente acabou realizando no mês de outubro e também no mês de novembro. No momento que também vocês tiveram a ambientação e observação da escola, né? Além disso, muitas das atividades incluíram participação. Então, aqui também entra nesse período que vocês estão vivenciando no mês de novembro e vão continuar, né? Caso isso aconteça, aí vocês vão ter que fazer os ajustes aqui e justificar. Se teve alguma mudança que estava no plano, aqui vocês também vão justificar. Tá? Então, aqui vocês vão relatar todas as informações que vocês tiveram da escola, a forma como teve acesso às informações, né? Porque vocês não fizeram observação presencial. Aqui, a recomendação que a Testaciana faz é que seja feito, né, um questionário para entrevistar a coordenação, a direção, a respeito da escola, né, como ela funciona e tudo mais. A respeito do projeto político-pedagógico. Então, todas essas questões, até o momento, a gente ainda não se debruçou em discutir essa questão, porque o mais importante é viver a realidade do professor, né, diante dessa situação que eles estão trabalhando. Então, agora no mês de dezembro, no processo de construção dos planos de aula, vocês também podem fazer essas atividades aqui de acrescentar mais informações relacionadas à escola. E aí fazer um questionário, marcar uma conferência. Isso tudo vocês podem conversar com cada um dos preceptores para organizar essa entrevista. Inclusive, eu vou colocar aí para cada grupo de cada escola a partir dessa semana. O item avaliação é em relação ao programa. Então, você avalia, o residente avalia a sua participação no programa, no que se refere às contribuições, aos desafios, né, às dificuldades, possibilidades de aprendizagem que o programa proporcionou. Não é um relato, e sim, né, de avaliação, realizada durante a regência com os estudantes da Escola Campo. É falar sobre, né, o programa.
tá? Aqui descreve a metodologia da avaliação que vocês utilizaram. Também dizer se houve autoavaliação, se houve avaliação do preceptor, avaliação do docente orientador, entre outros. Lógico que vai haver, né? Até março a gente vai ter que fazer isso. E mais um item, que é a socialização, né, que está previsto também para março. Como que a gente vai fazer, né? Por exemplo, participação da semana acadêmica, que é um item obrigatório, elaboração de artigo, de videoaulas, etc. E aí vocês vão descrever todas essas atividades realizadas, de acordo com o plano de atividade. Se teve seminário, roda de conversa, né? Se teve a participação, né, do diretor da escola, etc. Não é necessário que vocês coloquem aqui no relatório a carga horária do relatório, porque lá no plano de atividade existe, né, a carga horária do relatório. Vou voltar lá. No plano de atividades, que consta aqui, ó, elaboração de relatório, e eu coloquei junto com avaliação, tá? Então, para não separar, aqui no plano são 10 horas. Então, além do relatório, a avaliação do programa. Então, está embutida essa carga horária. E para fechar, né, a carga horária total tem que ser de 138 horas. Aqui só aparece, ó, voltando lá, porque aqui o que já estava preenchido, só tem a avaliação. Então, subentende-se que também essa carga horária está embutida ao relatório. Pode ser que lá na hora de preencher no sistema da CAPES, haja essa possibilidade de incluir essa carga horária do relatório. Mas como a Tassiana mandou esse modelo, vamos aproveitar este modelo. No item 5, ela anota uma observação, né, que deve comprovar a ocorrência das atividades por meio de imagens, com legenda, das atividades realizadas. Tá? E aí, explicitar a partir da sua participação no projeto como a residência contribuiu para a sua formação profissional, indicar as suas sugestões para a melhoria do seu curso de formação, né? Você teve a oportunidade de socializar com outros licenciandos, etc. E as dificuldades encontradas. A gente sabe que todos esses itens têm que aparecer nas considerações finais. E aí vocês também assinam. Então, façam assinatura digital. Pronto. Esse é, né, o modelo de relatório do módulo. Não é como a gente estava prevendo. E aconteceu no edital anterior. Os relatórios eram mensais, eram uma parafernália de papéis. E, conforme a instrução da Tassiana, agora é um relatório. Então, vocês fazem o plano e o relatório é feito no final. Aí, por que eu estava cobrando de ser feito mês a mês? Vocês têm que ter isso anotado. Então, com o relatório em mãos, por exemplo, você está com esse relatório, né? Você já preenche esses dados aqui. Com relação à regência, ainda não começou? Deixa em branco. Com relação à elaboração do plano de aula, vocês já vão começar agora, então vocês vão preencher aqui. Já vão iniciar o processo de preenchimento. E esses dados são referentes ao mês de dezembro e janeiro, tem que aparecer aqui. Em relação ao preenchimento desse quadro de regências, vão fazer no mês de fevereiro e março. Porque aí vocês vão colocar os dados aqui. As demais atividades já podem ir preenchendo. No mês de outubro, todas as atividades que nós fizemos em outubro têm que ser preenchidas aqui, que são a carga horária de 23 horas. Então, aqui tem que ser colocado. E aí vocês vão, por exemplo, teve um aluno que falou as atividades do WhatsApp, né? Então, vocês podem colocar aqui esses dados. Aí, como é que vai comprovar isso? Faz o print, né? Um exemplo só, não precisa botar um monte de print do WhatsApp.
podem também começar a registrar as nossas reuniões, né? Isso eu não tinha lembrado antes, mas não é tarde, nunca é tarde. Das reuniões, vocês podem fazer um print da tela das reuniões, tá? Aqui, do mês de novembro, ambientação e observação. Tudo que vocês fizeram também pelo WhatsApp, né, nas turmas. Devem colocar aqui e explicar tudo que vocês fizeram em relação aos planos de aula, ao projeto da escola, aos conteúdos trabalhados, às apostilas. Então, vocês podem, inclusive, né, anexando. Todos esses documentos podem ir anexando numa pasta, né, junto com esse relatório. Vocês montem uma pasta com relatório, com plano de atividade, o relatório e todos os anexos. Então, tudo isso de material serão anexos. Se for necessário e for preciso, né, a gente inclui lá no sistema. Esse item avaliação vocês vão preencher no mês de março. Então, se vocês verem, aqui, elaboração dos planos, dezembro a janeiro, né? Então, cada quadrinho vai sendo preenchido. Vocês podem falar assim, mas professora, tem que colocar a data? Na medida do possível, vocês coloquem. Se vocês não lembram da data precisamente, vocês, por exemplo, podem colocar, por exemplo, primeira semana de dezembro, segunda semana de janeiro, entendeu? Então, não precisa ser o dia específico. Podem colocar por semanas, tá? Eu acho que é isso. A respeito do plano e do relatório, vocês estão vendo que é um plano e é um relatório. E esse relatório vai sendo alimentado. O plano já tem que ser construído. Tá? Então, a gente tem esse mês de dezembro para fechar esse plano o quanto antes. A gente pode estabelecer uma data limite até o dia 15 de dezembro, que a gente feche o plano. E aí vocês enviem por e-mail para mim, né? A gente vai construindo nas turmas de cada escola até o dia 15 de dezembro, né? Os preceptores, os residentes vão organizando. Eu não recebi orientação para os preceptores. Aqui está referente só aos residentes. Se vier, a gente vai passar para os preceptores também. Como aconteceu no edital anterior, os preceptores também tinham que fazer relatório. Era massacrante. Tomara que não tenha. Facilita o trabalho dos nossos preceptores, queridos. Está bem? Então, a gente vai conversando. Obrigada. Qualquer dúvida, fale no WhatsApp.